capítulo 1. Quero ler esse texto da palavra de Deus com os irmãos. João, capítulo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vamos todos juntos, o versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ah, Deus Santo e Poderoso, sonda a nossa mente, o nosso coração, e faça o que lhe aprouver, para que nós tenhamos uma vida cheia da sua presença e de contemplamento da tua glória. Faça isso por meio da expressão da tua vontade no seio da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Chegamos ao Natal. Dezembro é o mês que nós nos envolvemos nos termos natalinos. E a gente começa novamente a criar uma santa expectativa acerca desse tempo inigualável em todos os outros tempos que nós vivemos no ano de 2023. Antes de chegar a 2024, a gente passa por essa afirmação, ou esse mover afirmativo que a gente chama culturalmente de Natal. Este Evangelho segundo João, ele foi escrito depois que todos os apóstolos haviam morrido. João escreve este evangelho para combater uma heresia terrível que rondava o primeiro século. Uma heresia que havia se aprofundado e dizia que Jesus Cristo não era Deus. Ele era somente um homem, um ser humano como outro qualquer. E João escreve esse evangelho para testificar, para afirmar que Jesus Cristo sim, era 100% ser humano,
mas não deixou nenhum milímetro de ser Deus. É o único ser que, pisando nessa terra, une em si duas naturezas. A natureza terrena, o Jesus de Nazaré, e a natureza divina, o Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias. Durante todo o percurso do Evangelho de João, João reafirma a condição humana e divina do nosso Senhor Jesus. E para isso, ele começa nesse capítulo 1, fazendo algumas afirmações. E ele disse, acompanhe na sua Bíblia, com a sua Bíblia aberta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa afirmando que no princípio, e esse texto te remete ao primeiro capítulo de Gênesis, que começa assim também, no princípio a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Está lá nos primeiros versos da Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis. Isso é um pouco complicado para o entendimento humano. Primeiro, que nós estamos no início de todas as coisas. E no início de todas as coisas, não havia nada que havia antes de todas as coisas existirem. Então, no princípio de quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Como assim? Sem forma e vazia. O que é sem forma e vazio? No princípio do nada, não havia nada. É isso mesmo. Não havia nada antes do princípio do nada. É estranho essas afirmações? Mas é isso que o texto está dizendo. Exceto, porque o texto continua dizendo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ministrava sobre a vida. Mas não havia vida, não. O Espírito de Deus não precisa de nada para ser o que Ele é. Não havia nada, exceto Deus. Então, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era o próprio Deus. Jesus Cristo estava no princípio, naquele princípio do Gênesis, naquele princípio do nada. João está afirmando que esse Cristo, que esse Verbo, que esse ser, que essa pessoa, que essa segunda pessoa da Trindade, que vem para que nós entendamos e compreendamos o que é o Natal, quem é o Natal, para nós celebrarmos o Natal, ele está desde o princípio. Então João começa a afirmar, João começa a trazer ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, quem é o Verbo. O Verbo, aquele que estava no princípio de todas as coisas, aquele que não era e passa a ser, aquele que se despe da sua glória e vem viver entre nós, aquele que encarna-se, aquele que se diz ser o Verbo encarnado, este é Jesus Cristo. No princípio, Jesus estava.
No princípio, Jesus estava com Deus. No princípio, Jesus Cristo é o próprio Deus. Esse Cristo pelo qual nós celebramos no Natal, esse verbo é eterno. Esse verbo, ele não passa a ser. Esse verbo, ele não terá fim. Esse verbo, ele não passa a existir. Esse verbo é. Esse Cristo se tornou como um de nós e se fez Natal, mas ele sempre foi quem ele é, eterno. Ele inexiste na consciência humana, mas existe para todo sempre. Antes de eu ser eu, de você ser você, de qualquer coisa ser o que é, ele já era. E o verbo era Deus. Ele é o verbo encarnado. Ele é o verbo que se fez como um de nós, que se vestiu como um de nós, para sofrer o que nós merecíamos sofrer. Mas antes disso ele precisou vir. Ele precisou se natalizar. Ele precisou nascer. Ele precisou andar entre nós. Ele precisou encarnar-se para tomar sobre si o que era destinado a cada um de nós. João afirma, ele é eterno. No versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo não é tudo, mas tudo só é se assim ele o quiser. Tem uma doutrina herética que diz que tudo é Deus. Nunca diga isso. Não, tudo não é Deus. Mas tudo que é, só é porque assim Deus o quis que fosse. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele faz com que tudo que exista dependa dele para existir. Tudo que vive, só vive porque ele de alguma forma lhe concedeu vida. João afirma isso para dizer: esse Cristo é Deus, esse Cristo é verdadeiro. Nada no universo, no cosmos, fora feito, e ele não precisou de matéria pré-existente para fazer qualquer coisa que não seja nós. Só pela sua palavra, só pela sua vontade, aquilo que não era passou a ser. Ele disse: haja e houve. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. Mas no sexto dia, a coroa da criação é criada, que é você, cada um de nós. João afirma: olha, não dá para você não crer no Cristo. Ele continua dizendo, no capítulo 5, no capítulo 4, no versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É lá no princípio que não tinha nada, que o Espírito pairava. A primeira coisa que ele diz é assim: haja luz. E é muito interessante que o sol, ele é criado no quarto dia. E que luz é essa que ilumina? É essa luz do que João testifica. João disse: essa luz, a luz desse verbo, ilumina os seres humanos. A alma dos seres humanos estava em trevas. A alma das pessoas estava sobre um calabouço de escuridão. As pessoas não sabiam o que fazer.
não sabiam para onde ir, não sabiam aonde iriam chegar. A dúvida pairava nos seus corações. A incerteza não fazia parte da sua história. O sentimento de desesperança era real na vida de todos nós. Mas aí no versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Você estava aqui no domingo, você vai lembrar que domingo a gente conversou sobre o predito do nascimento do João, o João Batista. Aquele que veio preparar o caminho de Jesus, aquele que veio anunciar a luz que havia de vir, aquele que veio tirar a desesperança do coração do povo, aquele que veio mostrar que havia sentido na existência humana, porque ele estava vindo, porque estava chegando o Natal. E aí esse João, a Bíblia diz que este veio a respeito da luz, a fim de que todos aqueles que creem pudessem crer por intermédio dele. Ele não era luz, o João não era luz, mas veio para testificar da luz, a verdadeira luz, a luz que ilumina todos os seres humanos, a luz que iluminou o coração que estava em trevas, a vida que estava na escuridão, a luz que tirou do coração a vontade de não ser e colocou a vontade de ser seguidor dessa luz, a luz que guiou os passos para que eles pudessem se encontrar, se deparar com a vida eterna. É João, lembra? O megafone, está chegando o Natal, gente. É o Natal das luzinhas, é o Natal do panetone da Daisy, é o Natal do panetone da Daisy. É o Natal das guloseimas gostosas, dos abraços apertados, das trocas de presente, mas principalmente é o Natal que veio dar esperança ao desesperançado, que veio dar vida àquele que estava morto, que veio iluminar aquele que estava sobre as trevas. É o Natal. E aí João vem falando, a vida de vocês serão iluminadas. Aí ele vem e diz assim no verso 10, o verbo, esse verbo, que você já percebeu que é Jesus Cristo o verbo, que é o Natal da vida de quem crer. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nesse versículo 10, por 3 vezes ele cita a palavra mundo. Mas essa palavra mundo, dessas 3 vezes citada, tem significados diferentes. Ele diz assim, olha, o verbo estava no mundo. Ok, qual é o mundo? O mundo terra, o mundo espaço. Mas o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo é esse? O cosmo. Tudo. É o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas aí ele fala o terceiro mundo. Mas o mundo, esse mundo são pessoas. Os seres humanos não o receberam. Lembra do domingo? Tem gente que não sabe o que é o Natal. Tem gente que não sabe quem é o Natal. E tem gente que não celebra o Natal. O Natal é a reconvenção do justo. É o reaproximamento do Salvador. Por isso que nós celebramos isso. Quem é o Natal? O Natal é Jesus Cristo. Sem Cristo não tem Natal. Aliás, sem Cristo não tem nem sentido nós estarmos aqui nessa noite. Sem Cristo não tem Bíblia, sem Cristo não tem fé, sem Cristo não tem salvação, sem Cristo não tem vida eterna. Eles não receberam o Natal. Eles comemoraram, soltaram fogos, mas eles não sabiam quem era o Natal. E aí toda a atitude deles era equivocada.
veio para os seus e os seus não o receberam. O texto está falando dos judeus, que não recebeu Jesus até hoje, mas se espalha ao coração humano. Então assim, ele explica quem é o Verbo. O Verbo é eterno. Ele fez tudo que... Ele não é tudo, mas fez tudo o que existe. E ele é a luz desse mundo. Ele ilumina quem está em trevas. O Verbo é Deus. E ele veio. Aí João veio anunciá-lo. João vem dizer ao mundo perdido, depois de 400 anos de silêncio profético, João vem dizer, ó, tá vindo o Natal. Está vindo o Messias prometido. Está vindo aquele que prometeu libertar o povo da opressão maligna. Mas aí o povo não entende quem é esse, o que é isso. E eles não jubilam, eles não regozijam, eles não adoram, eles não celebram. Eles não receberam a Jesus. Mas aí o versículo de número 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de nenhum ser humano, mas da vontade de Deus. Então eu me recordo aquele texto do profeta Elias. Eu conversava com jovens hoje à tarde sobre isso, que Elias pede para Deus para morrer, porque está sendo perseguido lá pela Jezabel, pelo Acabe. Aí Deus fala assim para ele: Elias, eu conservei muito dos meus ainda. Você não está sozinho nessa história. Esse texto diz que os seus não o receberam, mas teve gente que abriu o seu coração e que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses que não nasceram na carne, esses que não nasceram da vontade do homem, mas esses que foram trazidos à presença de Deus pela vontade de Deus. Aí ele termina. Ele diz: e o Verbo, aquele Verbo que era no princípio, que estava com Deus e que era Deus, aquele que se despiu da sua glória e se tornou como um de nós, que derramou sangue imaculado para nos lavar de todo pecado, aquele Verbo que não foi reconhecido pelos seus, aquele Verbo que fora testificado por João, que ilumina toda a vida, que dissipa as trevas, que quebra a escuridão, aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos, preste atenção, a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus não é um atributo de Deus, você sabia disso? A glória de Deus é a reunião dos atributos de Deus. Hoje à tarde a gente conversava com os jovens e a gente conversava sobre a existência de Deus. E eu comecei uma brincadeira com eles que eu já fiz uma vez numa classe de escola bíblica. Não lembro mais quem estava, mas algumas pessoas que estão aqui nessa noite certamente estavam.
e que eu pedi aos irmãos para me provar que Deus existe. Eu disse a eles assim: eu sou um ateu e me prova que Deus existe. Olha, eu só não saí de lá apanhando porque eles gostam de mim. Porque cada coisa que eles falavam, eu retumbava, e eles falavam, mas a Bíblia diz. Eu dizia para eles, mas vocês não entenderam, eu sou ateu, eu não creio na Bíblia. É difícil, aliás, não é possível provar a existência de Deus, porque nós cremos em Deus pela fé, e não dá para explicar a fé. Agora, tem coisas que ninguém faz, e aí que nós testificamos que Deus é. São os seus atributos. O atributo da eternidade. Não tem ninguém que é eterno. Nós somos perpétuos, eterno é só Deus. O atributo da infinidade. Deus, ele não tem começo e não tem fim. O atributo da soberania. Quem pode todas as coisas? O atributo da bondade. Quem é bom aí? Não me façam passar vexame. Somente Deus o é. O atributo da misericórdia. Toda misericórdia que nós temos é porque Deus nos concede. O atributo da imutabilidade. Ele não muda. Ele não muda no seu querer, na sua vontade, na sua essência, naquilo que Ele é. O atributo da unidade. Todos nós somos compostos. Ele é uno. Ele é Ele e Ele é Ele. Nada o compõe. Quem primeiro deu a Ele para que seja restituído? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele toda a glória eternamente. Amém. O amor, a graça. Quando nós olhamos esses atributos, essa essência, essas virtudes, essa perfeição, nós só podemos caber isso em um Deus. E não é o Deus com D minúsculo, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. Ele toca na gente, Ele exala, Ele entregou o seu único filho, o seu unigênito, o seu primogênito, para morrer pelas nossas vidas. Quando o texto, no final do versículo 14, diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do primogênito, do Verbo encarnado. Ele está dizendo que a reunião de todos os atributos, a imutabilidade, a soberania, a infinidade, a eternidade, a bondade, o amor, a graça, a misericórdia, o poder, tudo se reuniu e acampou sobre nós, acoplou a nossa vida. E nós experimentamos esse poder inimaginável, sobrenatural de Deus na vinda do Verbo, no Natal sobre as nossas vidas. O Natal não é uma circunstância. O Natal não é um tempo. O Natal é a essencialidade da glória de Deus sobre a vida daqueles que creem. Nós estávamos que nem baratas tontas, sem saber para onde vir, o que fazer, onde nós íamos chegar. Nem ouvia a palavra, não se ouvia mais. Tinha 400 anos que ninguém falava de Deus, só havia cultos religiosos. Mas aí veio o Natal. Aí o Verbo encarnou. E a glória de Deus fora derramada sobre as nossas vidas. É por isso que não há nada mais que possa conter aqueles que creem. E isso é testemunhado por João Batista, que é o primeiro anunciador. Mas ele disse para você assim, para mim: vocês são os prolongadores desse anúncio. O Natal está chegando, mas nós anunciamos o Natal todos os dias da nossa vida.
porque nós recebemos a glória e compartilhamos dessa glória com toda a gente que está à nossa volta. Então, ó, meu irmão, cria uma santa expectativa para o Natal, porque é uma chuva de glória, você entendeu, né? Soberania, imutabilidade, poder, onisciência, onipresença, toda a reunião de todos os atributos de Deus se manifesta na glória do Pai. E foi isso que Ele nos concede. Esse é o Natal. É o Verbo que se fez comum de nós. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos.